Oi, tudo bem? Vamos lá para o nosso bate-papo, nosso encontro. E hoje o tema são os vinhos de sobremesa ou vinhos doces. Bom, eu particularmente prefiro chamar de vinho doce, né? Mas ele é são mais conhecidos pela grande maioria como vinhos de sobremesa. Por quê? Porque são vinhos que vão se adaptar, vão se harmonizar, na verdade, né? Perfeitamente com vários tipos de sobremesa e ele mesmo pode ser sobremesa, né? Então, algumas pessoas têm, por exemplo, o hábito de, após as refeições, servir um cálicezinho do vinho do Porto, por exemplo, como sobremesa. Boa pedida, ok? Ou harmonizá-lo com chocolate, que é muito bom. Mas nós não combinamos o vinho de sobremesa apenas como sobremesa, né? Então a gente pode combinar, por exemplo, o Sauternes com Foie Gras, que é uma harmonização clássica, ou até mesmo o próprio vinho do Porto com queijo. Queijo principalmente de sabor mais forte, né? Vai dar aquele contraponto entre o sal do queijo e o doce do vinho. Então eu particularmente prefiro chamar de vinho doce, mas tudo bem. A maioria conhece como vinho de sobremesa, eu às vezes falo vinho de sobremesa também. Só é importante a gente saber que não é apenas para sobremesa que esses vinhos se prestam. O que nós temos para falar sobre eles? Né? Primeiro, são vinhos doces, alguns vão variar no grau de doçura, principalmente quando a gente fala de vinho madeira, que tem vários tipos de vinho madeira, que vai desde dos não tão secos para os mais doces, e dependendo do médio de produção, o vinho pode ficar mais doce ou não. A acidez nesses vinhos é importante para poder equilibrar esse açúcar. Alguns vinhos de sobremesa têm alta acidez, como por exemplo os botritizados, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eles trazem aquela salivação para a boca, né? Então o vinho não fica enjoativo, não fica pesado, e acaba parecendo que não é tão doce quanto, por exemplo, um colheita tardia ou qualquer outro vinho doce com menos acidez. O que a gente observa também nesses vinhos doces ou de sobremesa é que o preço deles às vezes é um pouquinho mais elevado. Mas isso dá o fato porque eu vou precisar de usar mais uvas para produzir uma garrafa de vinho de sobremesa. E a gente vai falar aqui de algumas técnicas de produção para esses vinhos e vocês vão entender o porquê que muitas vezes eu preciso de mais uvas para produzir uma garrafa de algum vinhos desses, utilizando alguma dessas técnicas aqui. Então a gente vai falar de colheita tardia, pacificação, botritizados, o ice wine e os vinhos fortificados em geral. Bom, vamos começar falando aí da colheita tardia. Então, colheita tardia, o próprio nome já sugere, eu vou colher essas uvas mais tarde. Então, são uvas que são maduras, eu não vou colher essas uvas nesse ponto de maturação dela, eu vou deixar ela sobreamadurecer no pé. Isso vai fazer com que eu tenha menos líquido dentro do bago. Então elas vão começar a se desidratar. Então essa proporção líquido, água no caso, e açúcar da uva, eu vou ficar com mais açúcar do que eu teria numa uva convencional. E isso vai me permitir produzir esse vinho, colho esse vinho. Lembra que eu falei? Menos peso na uva, vamos dizer assim, porque eu perdi muito da água, então por isso eu vou precisar de mais uva para fazer a garrafa de um vinho de sobremesa de colheita tardia, por exemplo. Então, uma vez colhidas essas uvas com muito açúcar dentro delas residual, porque eu mudei essa proporção de água para açúcar através do método de colheita tardia, vamos prensar e conduzir a fermentação e o término da produção do vinho. Então, esse é um método muito utilizado por exemplo, no Chile e na Argentina e vários outros países também. No Brasil nós temos também alguma coisa, mas se a gente fosse ater ao nosso portfólio, a gente pode falar, por exemplo, do Vistamar Late Harvest, por exemplo. Eles podem vir com esses nomes, tá? Colheita tardia, vendange tardio, dependendo de onde for o vinho, Late Harvest, é tudo vinho de colheita tardia, tá? Um outro método para a produção de vinhos doces também vamos agir em desidratar a uva, só que em vez de hidratar ela no pé, vamos hidratar através de esteiras de palha. Esse é o método de pacificação. Colho as uvas no bom ponto de maturação, tiro elas do pé da videira e deixo secando em esteiras. Esse método é muito utilizado principalmente na Itália. Então, as uvas vão ficar ali, elas vão secar. Posso fazer um vinho
doce através desse método, como não, tá? Então vai depender do que o enólogo escolher. É só a gente segurar interromper a fermentação. Então, geralmente esses vinhos doces feitos desse método e de alguns outros métodos que a gente vai falar na frente, a gente acaba interrompendo o processo de fermentação para sobrar açúcar, tá? Vamos lá. O outro método são os vinhos botritizados. Por que tem esse nome botritizado? Botritizado porque eles são produzidos através de um fenômeno raro de acontecer dessa maneira, tá? A uva é atacada por um fungo chamado Botrytis cinerea. Esse é o nome do fungo, por isso que os vinhos são botritizados. Qual que é o problema da Botrytis cinerea? Eu tenho que ter muito cuidado no meu vinhedo, porque se for atacado por botrites e não tiver as condições ideais para que ela se desenvolva lentamente nas uvas, eu perco minha colheita inteira, porque ela causa uma doença chamada podridão cinza. Só que em pouquíssimos lugares do mundo eu consigo ter o ataque da botrites de maneira lenta, onde eu consigo lá, eu tenho que fazer várias colheitas, né, para pegar só as uvas que são atacadas por esse fungo para poder fazer a produção do vinho. Isso acontece bastante e principalmente em Sauternes, eu acho que são os mais famosos, são os vinhos de Sauternes, no sudoeste da França, e também na Hungria, o famoso vinho Tokaj. Acontece em outras regiões do mundo? Acontece, mas é algo assim mais difícil da gente encontrar, porque eu preciso de condições ideais, do tempo ideal, para a botrites não virar uma podridão cinza, mas virar a podridão nobre. Então, podridão nobre é quando eu consigo fazer com que a botrites se espalhe de maneira mais lenta, fazendo com que eu consiga produzir um vinho fantástico depois disso, tá? Depois dos botritizados, nós temos também os vinhos do gelo, ou uvas congeladas, ou são mais conhecidos como Ice Wine. Os alemães chamam de Eiswein, né? Mesma coisa. Eiswein, o que significa? Eu tenho uma região onde quando as uvas estão maduras, faz tanto frio, mas tanto frio naquele local que as uvas acabam congelando na videira. Dessa maneira, então, eu vou colher essas uvas congeladas e processar essas uvas congeladas para produzir meu vinho. Vai ficar um vinho doce fantástico. Só para a gente citar, título de curiosidade, né? A gente encontra isso aí mais na Áustria, mais na Alemanha, no Canadá principalmente, mas já aconteceu uma vez aqui no Brasil, algum tempo atrás, na Serra Catarinense com a vinícola Pericó. O Cabernet Sauvignon deles acabou congelando, eles falaram, vamos ver o que acontece, e saiu um vinho de sobremesa fantástico. Lógico, produção super pequena, nem sei se tem mais esses vinhos por aí. E por último, vamos falar dos vinhos fortificados. O que são os vinhos fortificados ou vinhos licorosos? Como é que eu vou fazer com que esses vinhos eu tenha vinho doce através da fortificação? Como ela ocorre? Pego minhas uvas maduras, mais uma vez, processo essas uvas, coloco no tanque de fermentação, aí vem a mágica. Antes de acontecer toda a fermentação só para a gente relembrar, é aquele processo em que a levedura consome o açúcar do mosto e transforma em álcool e gás carbônico, tá? Quando começa a fermentação, eles vão adicionar a esse mosto alguma substância bem alcoólica. Vamos falar do mais famoso aqui, que é o vinho do Porto? O vinho do Porto, quando ele está começando a fermentar, é adicionado nele aguardente vínica. Ou seja, um vinho que eu passei pelo alambique, uma cachaça de vinho, tá? Eu vou adicionar isso, é fortíssimo, ela tem mais ou menos 70% de teor alcoólico, 77% se eu não estiver enganado. Eu vou jogar para cada 4 partes de mosto, uma parte dessa aguardente vínica, o que vai resultar ali, nessa mistura, em teor alcoólico entre 19% e 21% de teor alcoólico ali dentro. O que acontece com a levedura? A levedura que está ali, fazendo o processo de fermentação dela, e eu jogo essa adição de aguardente vínica bem no início, eu fico com uma substância tão alcoólica ali que a levedura não suporta e acaba morrendo. Então, o que aconteceu? Se eu não deixei a fermentação acontecer por completo, vai sobrar ali açúcar. Então, por isso que no caso do vinho do Porto, que eu acho que é o maior expoente dos vinhos produzidos, dos vinhos fortificados, né? É por isso que eu vou ter ele tão alcoólico, porque eu tenho adição de aguardente vínica. Outros exemplos de vinhos fortificados, eu tenho o vinho do Porto, o vinho Madeira,
o vinho Marsala na Itália, o Jerez na Espanha e alguns outros por aí. A dica que vou deixar hoje de vinho do nosso portfólio, que é aquela, como eu posso dizer, aquela indicação certeira, né? É o vinho do Porto Churchill's LBV. LBV, o vinho do Porto, ele tem várias categorias. Creio que mais para frente a gente vai ter uma semana só para falar de vinho do Porto. Mais para frente a gente vai conhecer todas as categorias de vinho do Porto. Ele é uma das categorias mais altas de vinho do Porto Ruby, que é o Late Bottle Vintage. Então, Churchill's Late Bottle Vintage, o Porto. Para você ter uma ideia, vinhos produzidos com, lógico, uvas selecionadas, 4 anos em barrica de carvalho. Então, um vinho que vai apresentar aí especiarias, além das frutas vermelhas, que é típicas do estilo Ruby. Um vinho super aveludado na boca e com uma persistência assim gigante. Então, a dica de hoje é Churchill's LBV. Pode oferecer sem medo nenhum. Até a próxima, um abraço.